Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, recomendando as nossas obras para aqueles que quiserem presentear um livro de pesquisas. Essas obras são todas fruto de trabalho das nossas pesquisas e que nós fazemos doação a uma instituição de caridade, as obras sociais da nossa casa que nós dirigimos. Eu queria fazer aqui só um pequeno intervalo, porque uma pequena intervenção, um parêntese no nosso estudo, porque Jesus, no capítulo 10 desse mesmo Evangelho de Mateus, nós vamos ver mais na frente, ele fala que a gente tem que dar de graça o que de graça recebeu. Oremos por aqueles que não entenderam isso ainda, pelos representantes do cristianismo, pelos médios da nossa doutrina, que muitos ainda não despertaram para a seriedade, a dignidade e o amor que significa a missão mediúnica. Mediunidade com Jesus é renúncia, amor, doação, libertação, desapego ao material. Devemos sempre lembrar disso, para que não caiamos em problemas mais sérios, porque a cobrança com certeza virá dentro da lei de causa e efeito. Ai daqueles que aplicarem indevidamente as suas divinas e sagradas faculdades mediúnicas, que devem servir de conforto, de consolo e de soerguimento para aqueles que sofrem. Eu queria aproveitar também o momento para mandar um abraço a um grande amigo lá da cidade de Franca, o Felipe Salomão, a sua esposa Andessi. Estamos com saudades de você, Felipe. Eu preciso até falar com você. Se for possível, eu tenho tentado ligar, não tenho conseguido. Se você puder nos ligar, eu gostaria de falar com você. E o meu abraço em Valentim, Dona Rosa e demais amigos aí de Franca, que é uma cidade que mora no meu coração. Quantos anos que eu já tenho a felicidade de ir a Franca, muitas vezes. Extensivo, logicamente, a minha colocação, a Fernandinha e o Marcelão lá em Ipuã, ok? Então nós vamos continuar com o nosso trabalho, seguindo aquela linhagem de que falamos na primeira parte, que o Sermão da Montanha é motivado pela ansiedade daquele povo que esperava de Jesus um consolo e um conforto. E aí, Mateus disse que ele, naquele momento, como se fosse um segundo Moisés, que é assim que Mateus apresenta, Moisés sobe, como já falamos, o Monte Horebe, Jesus sobe o Monte das Bem-aventuranças, como se fala. E Mateus disse que ele abre a sua boca e começa a ensinar. Se senta, a moda oriental dos rabinos. Abrir a boca é uma fórmula bíblica, particularmente presente no livro de Jó e no Salmo 51, 17, onde diz assim: Deus, meus lábios tu abrirás e minha boca contará teu louvor. Esse versículo continua nos lábios de todo hebreu em preces, e Jesus faz assim uma transferência e uma interrogação da palavra de Deus aberta e refletida na realidade do homem e do planeta. E a primeira palavra do sermão agora que chega. Todo mundo fala que Jesus chamou de bem-aventurado. Ele apresenta um reino espiritual, o reino dos céus, que é o lugar que fatalmente está reservado àqueles que têm dificuldades aqui e que as supera. Então, a primeira palavra do Sermão do Monte é, em hebraico, achirei, que é do verbo achar. Achar é, como está lá no Salmo 21, aliás, no Salmo número 1, ele significa felicidade, bem-aventurança. Lá naquela condição do Salmo, que ele diz assim, bem-aventurado é o homem que caminha com Deus, que está com ele. Realmente, quando você conseguir atingir a condição de caminhar com Deus, você será bem-aventurado.
Agostinho diz que a bem-aventurança é uma condição do homem no mundo espiritual e não aqui. Kardec fala no capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, que não dá para se entender que precise sofrer para ser feliz. E que a bem-aventurança dita por Jesus, nos lábios de Jesus naquele monte, ela é uma palavra que você só vai conquistar se você entender o que está passando, não desistir diante do que está passando e vencer a dificuldade no mundo material. Você vai ter essa condição de bem-aventurado no mundo espiritual. Porque, como segundo o Salmo 1, bem-aventurado é aquele que anda com Deus, aquele que está sintonizado com Deus. E aquele povo sofrido, humilhado e lutado, Jesus não podia chamá-lo de bem-aventurado. Esse é um ponto que, inclusive, André Churraqui coloca aqui no seu livro, na sua tradução do Evangelho de Mateus, no capítulo 5 de Mateus, versículo 3, eu vou ler para vocês o que é que ele diz. A primeira palavra do Sermão do Monte constitui-se no principal obstáculo à compreensão da mensagem de Jesus. Makarioi, que é traduzido pelo grego como bem-aventurado, segundo o texto grego, orienta todos os tradutores na pista errada de supostas beatitudes adquiridas por antecipação, enquanto que elas só serão realizadas plenamente no reino de Deus, como eu já acabei de falar. Felizes, bem-aventurados, repetem todos os tradutores de todas as línguas e dialetos de todos os séculos. Exemplo típico de uma interpretação que aplica em uma palavra supostamente conhecida um sentido diferente daquele que tinha originalmente, como está lá no Salmo. Porque Jesus não diz a palavra makarioi, como os gregos colocaram. Ele pronuncia a palavra hebraica ashirei, primeira palavra do Salmo 1, como eu já falei, e 119. Mateus, imperturbavelmente fiel às traduções do judaísmo helenístico ou grego, traduz ashirei por makarioi, segundo a equivalência imposta pelo uso da 70. Durante mais de 2 séculos, os tradutores gregos da Bíblia hebraica já liam automaticamente makarioi, onde o texto hebraico diz ashirei. Fazendo isso, eram fiéis às suas tendências apologéticas e sincretistas. A filosofia grega pensavam não é a única a poder propor ao homem o ideal hedonista da felicidade. Continua André Churraqui. Ashirei repete 43 vezes na Bíblia hebraica. Essa exclamação no plural, por isso que traduz como bem-aventurados, tem como radical achar, que não evoca uma vaga felicidade de essência hedonista, mas implica numa retidão e achar do homem marchando na estrada sem obstáculos que leva a Deus. E aqui, em direção ao reino de Deus, todos são conduzidos por Jesus a esse reino espiritual libertador, em contraposição a um reino humano, material, opressor e castrador do direito humano de ser feliz com a sua religião, com liberdade. Então, diz ainda André Churraqui, todos os dicionários etimológicos do hebraico bíblico dão como primeiro sentido do radical achar o de marchar. Ser feliz é um sentido secundário e tardio. Então, para aqueles que leem essa obra nossa, Sermão do Monte, vão encontrar isso. Eu acho que eu fui o primeiro e o único até agora a lançar esse conceito que enlarguece, esclarece, melhora, dá força. Jesus disse que aquele que perseverar até o fim vencerá.
Quem põe a mão ao arado e olha para trás não é digno de chegar ao reino dos céus. Vamos em frente, não desista, seja forte. Estas são as expressões que Jesus coloca nesse sermão. A bem-aventurança não se situa no início da frase, mas no fim. O reino de Yahvé, o reino de Deus, mesmo se este inunda de sua luz por antecipação, todos que têm o rosto voltado para ele. O sentido fundamental de achar é andar, como está em Provérbio 4:14, veja lá, conduzir por uma via reta. Provérbio 23:19. Em linguagem poética, Ashur é o pé do homem, aquele que dá base. Asherah é ainda, na Bíblia, o nome da deusa cananeia da fecundação e da fertilidade. A Astarte dos gregos. Ashirei pontua a dinâmica de salvação introduzida na vida do homem que está a caminho do reino de Deus. A profundidade hebraica da linguagem de Jesus fornece, assim, uma justificação etimológica à intuição fundamental que anima a reflexão de Tomás de Aquino em seu tratado de bem-aventurança. A participação na felicidade de Deus, em que consiste a bem-aventurança perfeita, está acima e além das capacidades do homem em sua condição terrestre. Então, nós temos que olhar para frente, não desistir em qualquer situação. Esse é o grande consolo que Jesus nos traz no Sermão do Monte. Não temos mais tempo para o programa de hoje. Na próxima semana continuaremos, com certeza, partindo desse ponto, porque é importante que a gente saiba o que disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um beijo, muita paz e até o próximo programa, se Jesus assim nos permitir. Que assim seja.